Ó, de novo, gente, quem tá aí, puder entrar de novo, eu agradeço. Beleza, a Tânia já entrou. Simone, obrigado. Lucas, Carlinhos, Marli, Carlos Ponte, André, Altenci de novo, obrigado, Altenci, um abraço. Maria Luísa Maria, Dulce, tá entrando de novo. Paulinha Demarré entrou de novo, de Orlando. Só o Henrique que não tá entrando. Oi, Henrique. Ferraro, de novo, um abraço, Ferraro. Vamos fazer uma live, Ferrari, aí, como se vender bem o seguro do seu carro. Alzira Fonseca, Patrícia Guerra, boa noite. Carlota, seja bem-vindo, Marlene. Ângela Debelles, minha amiga, Jorginho voltou de novo. Dilma, minha vovó, mamãe, bisavó, Ana Lúcia, Bela Duarte entrou. Vladimir entrou. Vladimir, seu amigo Henrique. Denise Gomes. Cadê o Henrique, gente? Henrique. Já falei com o Henrique já. Gente, eu vou começar. Júlio, Luci, Júlio. Entra e sai. Tia Dilza com a Dona Dilma. Maria entrou, Maria Demarré. Oi, Maria. Ângela Debelli. Oi, tudo bem, Ângela? Tudo saudade aí. Henrique entrou. Vamos ver se agora a gente pega o Henrique aqui. Agora acho que vai entrar. Foi bom de sair e entrar. Acho que é Henrique. Já te chamei, Henrique. Tô aguardando você, tá? Só na espera aqui para você entrar. Agora você já tá entrando. Vamos lá. Entrou! Aleluia, Henrique! E aí, cara? Ah, glória a Deus. Foi difícil, mas foi bom que a gente entrou e saiu, não perdeu muito tempo, porque a gente já estava perdendo aí 15 minutos de live. Você estava entrando no computador, de repente estava travando. É Entendeu? isso. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Obrigado. Tranquilo, o pessoal está entrando de novo, o pessoal saiu, entrou. Estou vendo que o pessoal está voltando aí, Magali, Fábio, Nalu, obrigado aí por estar entrando, várias pessoas entrando aí, graças a Deus. Vamos começar a série Otávio, que bom. A gente começar mais uma live nesse dia tão bonito, Corpo Cristo. Estive lá ajudando hoje, tive a graça, a oportunidade de ajudar o Frei Velho na missa, então participei, recebi o Corpo de Cristo. Muito lindo, né? É um dia muito importante, né? Um dia bacana, a gente vai falar um pouquinho depois. Mas vamos começar aí. Antes de começar, só queria uma enquete, viu, o Henrique? Depois, no final, a gente vai ver. Eu vou fazer uma pergunta para quem vai estar com a gente, Zenaide aí de Boston. Seja bem-vindo, Zenaide. No final, cada um vai me responder quanto tempo consegue viver sem comer. Quanto tempo, quantas horas, quanto você consegue viver sem comer. Vai botando aí, eu já consegui 3 dias, 2 dias, um dia. No final, a gente vai ver essa enquete aí, quem estiver participando, quanto tempo você consegue viver sem comer. Tá bom? Mas vai lá, Henrique, se apresenta aí ao pessoal, vamos falar um pouquinho da sua história, que é bonita. Eu vou ficar aqui só também ouvindo, de vez em quando fazer umas perguntas aí. Vamos lá, Henrique. Boa noite a todos. Eu agradeço ao convite, ao Marco, pela oportunidade de contar um pouco para vocês do meu testemunho. Em suma, é o seguinte: ali pela minha juventude, eu era um jovem universitário e eu estava totalmente perdido, né? Eu andei lendo muita coisa que não presta, eu era metido a comunista, socialista, e eu li o manifesto do Partido Comunista e aquilo virou minha cabeça, né? E eu fiquei achando que eu era socialista, né?
E aí, aquilo ali é muito sedutor, aquilo vai te seduzindo. Diga, Marco. Renato, só para já me perguntar aqui, tem muita gente que perguntou, por favor, que o senhor Henrique, o Henrique apresente, então fala, Henrique, estou aí, então, só antes de começar Ah, essa sim, história. sim. Eu achei que você já tinha falado. Eu sou pai de família, eu sou casado, tenho 3 filhos, sou católico apostólico romano, com a graça de Deus, e sou ex-protestante. Eu sou nascido e criado num lar protestante, e, e aí, com o tempo, tá, eu descobri a verdadeira igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu trabalho como procurador no Ministério Público de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, eu sou responsável por analisar as contas públicas, tanto do governo do Estado quanto das prefeituras do Estado, tá? Então, Está trabalho trabalhando, hein? nesse mundo jurídico aí desde 2006. Está trabalhando, hein? Tra... Verdade. O que não falta é trabalho, com esses escândalos todos aí. Mas vai lá, você... Mas então, e aí eu estava dizendo que eu era ali um jovem universitário, estava totalmente perdido. Eu tinha lido o manifesto do Partido Comunista e eu estava ali flertando com o ateísmo, tá? Porque, para quem não sabe, o socialismo, o comunismo, eles são ideologias ateias. Então, para que tudo aquilo faça sentido, é preciso eliminar Deus da equação. Então, Deus não pode fazer parte daquele ideário, digamos assim. Então, Deus é totalmente incompatível com esse sistema que vai totalmente contra aquilo que a igreja ensina. Tá? Quem não sabe, a doutrina social da Santa Igreja condena, tá, com todas as letras o socialismo, condena com todas as letras o comunismo, que é uma espécie de socialismo piorado. Tá? Mas então a igreja diz que essas ideologias elas contrariam totalmente aquilo que é aquilo que a igreja concebe como natureza humana, tá? São ideologias anti-humanas. E eu estava flertando com essas ideologias e começando a me tornar ateu. Só uma E aí, pergunta. Só uma diga. pergunta. Quantos anos? Eu tinha por volta de 19 anos, 18, 19 anos, Então, só para mais ou dar menos. atenção, os pais hoje em dia fiquem atentos, né? Aonde ele está, o local que ele começou, isso é muito importante. Então, aí nessa época da minha vida, eu um jovem ali, universitário, e comecei a questionar muitas coisas. Né? Enfim, aquela ideologia ali estava contrariando a fé que eu havia recebido dos meus pais. Porque eu sou protestante de berço, sou nascido e criado na Igreja Assembleia de Deus, e aquilo ali já não me aquilo ali já não me satisfazia mais. E aí eu comecei a buscar outras coisas para poder entender o mundo. E aí foi que eu caí nessas ideologias malditas. E então, com essa contradição interna com a qual eu tentava lidar, isso foi se aprofundando, isso foi se tornando cada vez mais sério, um problema cada vez mais sério, até um dia que eu estava numa igreja, na mesma igreja que foi fundada pelo meu bisavô, lá em Volta Redonda. Eu estava lá e naquele dia eu estava ali de saco cheio, eu estava só para agradar e, na verdade, eu não queria estar ali participando daquele culto, porque eu já não acreditava mais naquilo ali, né, de certo modo. Então, eu comecei a fazer uma oração mental. Comecei a fazer um desafio a Deus. Depois eu descobri que isso é pecado, né? Mas então eu não sabia. E aí eu disse muito francamente para Deus assim: Deus, tu conheces os meus pensamentos, sabes o que eu estou pensando, né? Portanto eu te digo, se tu existes, se tudo isto aqui é verdade, se tu existes e tu nos amas, eu te desafio. Fala-me agora o que eu preciso ouvir.
e que seja de uma forma inequívoca, que eu não venha duvidar. E então, o que eu queria dizer com isso, né? Uma forma inequívoca. É muito comum em igreja evangélica chegar alguém, te abraçar, te entregar um versículo bíblico, fazer uma oração contigo. Isso é uma prática comum. Então, isso tudo, para mim, seria uma coisa muito óbvia. Então, eu não queria que fosse assim. Tá? Porque isso me levaria a não acreditar. Tá? Então, quando eu Era faço esse normal. desafio... Exatamente, era normal. E aí eu disse assim, Deus, se tu não me falares hoje, até o fim deste culto, aquilo que eu preciso ouvir, seja o que for, eu vou sair daqui e vou chutar o balde. Não vou mais acreditar em Deus, não vou mais acreditar em igreja, em transcendência, em vida após a morte, enfim. Eu me tornaria um materialista empedernido, né? Como é a ideologia comunista. É uma ideologia materialista, não crê em nada para além da matéria, para além deste mundo, deste século. Tá? E aí, quando eu termino de fazer esse desafio a Deus, acontece então o seguinte: entra um mendigo na igreja, e como eu estava no último banco, eu vi quando ele entrou, porque eu estava perto da porta, no último banco, eu vi o mendigo entrando. As igrejas protestantes, elas têm um porteiro que geralmente interpela bêbados, pessoas que estão ali querendo fazer arruaça, interpela essas pessoas, dá uma assistência, faz uma oração. Esse mendigo não, ele entrou direto, não foi interpelado pelo porteiro da igreja. E como eu estava no último banco, ele veio e eu vi que ele chegou já olhando para mim. O banco estava vazio, era o último banco, né? E eu estava sentado numa ponta. Quando você chega a uma igreja, o banco está vazio, você encontra uma pessoa sentada numa ponta, você não senta do lado da pessoa, você vai sentar do outro lado, na outra ponta do banco. Você não fica colado na pessoa. Só um detalhe. Ah, Esse negócio, toda vez, todo mundo que está em dúvida, está querendo, estou me levando do meu caso. Senta na última, acho que é para ir embora rápido. Não tá... Esse negócio de sentar, eu sento lá atrás, só para ver como é que é. É interessante isso. Tá lá atrás, tá doido para. Mas tá vai lá. doido para ir embora, mas é ali que Deus te pega, Marco. É ali que Deus te Amém. É pega, verdade. né? Aconteceu isso comigo, mas vai lá. Exatamente. Então, eu ali naquele último banco, o mendigo chegou, em vez de sentar na outra ponta, como seria normal, ele vem e senta do meu lado, né? E aí ele já sentou, olhando para mim, tá? E coloca o dedo na minha cara, olhando dentro dos meus olhos e diz assim: com Deus, ou você é, ou você não é. Não duvide. Ele me falou isso, eu fiquei estupefato, tá? Porque era exatamente o que estava acontecendo comigo, porque eu estava duvidando de Deus, da própria existência dele, daquilo que ele é capaz de fazer, né? E quando eu desafio a Deus a me dizer o que eu preciso ouvir, tá? E que fosse de uma forma inequívoca, né? Senão eu sairia dali, chutaria o balde, nunca mais ia querer saber de igreja. Deus me manda um mendigo que entra na igreja, põe o dedo na minha cara e me diz diretamente isto: com Deus ou você é ou você não é, não duvide. Ele simplesmente me disse isso, levantou-se e foi embora. Ele não ficou ali mais 5 minutos, mais 10 minutos, perturbando, falando outras coisas. Não. Um anjo. Ele me disse isso, levantou-se e foi embora. Tá? Então, o que aconteceu ali é que eu levei um tapa na cara de Deus. Tá? Eu levei um tapa na cara de Deus. Ali eu fui sacudido, porque eu estava completamente descrente, tá? Eu estava perdido, achando que eu estava confortavelmente sentado em cima de um muro. Só que eu descobri que esse muro não existia. Não existe muro. O que o mendigo me falou? Ou você é ou você não é. Então não tem essa de você ficar sentado em cima do muro, né? Como se você pudesse ter as coisas do mundo
e, ao mesmo tempo, as coisas de Deus, ali naquela postura confortável do isentão, né? O isentão que ele não é nem quente nem frio, ele quer ser morno. Mas o que diz a Bíblia lá em Apocalipse? Né? Vomito. O morno é vomitado da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estava querendo ser um morno, né? Ter as coisas do mundo, ser metido ali a comunista, metido a revolucionário, né? A querer criar um paraíso na Terra sem Deus, né? Uma sociedade perfeita do futuro, porque é disso que o comunismo fala, né? Uma sociedade perfeita no futuro, uma sociedade sem Deus. Então, se você, revolucionário, pode criar um paraíso na Terra com as suas próprias forças, com a sua própria ideologia política, para que você precisa de Deus? Então, é muito fácil compreender por que o socialismo, por que o comunismo são ateus. Tá? E essas ideologias, infelizmente, penetraram no seio da Igreja Católica, né? Contaminaram a Igreja Católica. Então, é muito fácil perceber que se você é capaz, se você acha que é capaz de construir uma sociedade perfeita, você constrói um paraíso terrestre, uma torre de Babel, tá? Uma torre de Babel, você não precisa de Deus. Você pode trazer o paraíso para a Terra e construir o paraíso aqui, né? Então, era isso que eu acreditava nas minhas Só um ilusões. detalhe. Um detalhe. Gente, Diga. vocês estão gostando, só estão gostando dessa live? Então vamos encerrar, vamos deixar para amanhã para saber qual a segunda parte, tá bom assim? Tá muito bom, tá legal esse caminho. Ele vai chegar lá porque, por enquanto, ele está falando como o tempo de... Você era evangélico, protestante, ele ainda está na igreja, tem muita coisa bonita aí pela frente. Tem muita gente já participando, que bonito, está falando que esse mendigo era um anjo, que esse mendigo, até Alexandre botou esse mendigo, é o Jesus que veio. A gente vai ter várias opções, né? Mas o mais bonito, vamos continuar, vamos batendo papo. Eu vou encerrar de vez em quando para dar essa sensação e emoção aí nessa história, que é linda essa história sua. Né? E você hoje, eu sei que você é um católico vibrante. Para você que está em dúvida, para você que está ouvindo, continue ouvindo. De repente, essa live é para você. Essa live está sendo falada para você, para o seu coração. O mendigo hoje é o Henrique. Vamos lá. Isso aí, Marco. Então, ali naquele... Tendo recebido esse tapa na cara de Deus, né, eu saí daquele culto com a seguinte sensação: bom, isso aqui representa algo, Deus claramente falou comigo, do jeito que eu pedi, inclusive, porque eu pedi que fosse de forma inequívoca, e foi de uma forma inequívoca. Disso eu não podia reclamar. Tá? Então, Deus claramente falou comigo no mesmo instante em que eu o desafiei. Né? Então, ali, eu saí colocando tudo em suspensão de juízo. Tá? Tudo para mim entrou em suspensão de juízo e eu tomei a seguinte decisão: preciso estudar mais e conhecer mais esta fé cristã, tá? Porque eu pouco conheço, né? Chegando até aqui, eu pouco conheço e preciso estudar mais. Então, a partir daí, eu comecei a tentar ser um evangélico sério, tá? A levar uma vida séria diante de Deus, etc. e tal. E o que todo evangélico que se propõe a ser sério faz? Ele se propõe a combater a Igreja Católica. Né? Ele se propõe a combater a Igreja Católica, porque ele acredita que o erro, a mentira, o engano está na Igreja Católica. Né? Eu cresci achando que o Papa era o anticristo. Eu olhava para o rosto de João Paulo II e eu via nele o anticristo. Eu acreditava nisso como evangélico. Diga. Isso é interessante, né? Isso que bem. Você está falando como evangélico, você acredita nisso tudo, com o anticristo. Mas você está falando isso na igreja que você estava ou que você viveu no meio evangélico, que todos os evangélicos pensam isso da igreja, é verdade, porque existe um movimento, né, de unidade. Né? Eu estou falando por mim, quem me conhece sabe que eu sou super mariano, eu tenho às vezes até um problema sobre esse tema. Às vezes o pessoal nem me chama porque é complicado, sou muito mariano. Mas é um detalhe que você está colocando em relação à igreja que você participava ou você vê no seio da igreja evangélica? Porque é interessante isso. Então, o mundo protestante, né, desde que Lutero fez a reforma, né, a malfadada reforma, lá no século XVI, a reforma começa com uma divisão, e hoje ela se torna 60 mil divisões. Então, aquilo que começou com uma igreja se separando, né, a igreja luterana, digamos assim,
depois essa divisão se esfacela, se estilhaça em 60 mil pedaços. Então, existe estatística que vai dizer que existem 25 mil denominações protestantes no mundo, outras estatísticas vão dizer que existem 60 mil, dependendo do critério que você adota. Então, isso tudo para dizer que existe uma variedade muito grande no meio evangélico, no meio protestante em geral. Tá? Então, existem protestantes mais teimosos, assim, que vão achar que realmente a igreja é a grande prostituta do Apocalipse, a igreja católica é a grande prostituta do Apocalipse, é a grande Babilônia, né, que vai cair lá no Apocalipse, vai acreditar que o Papa é o anticristo, vai acreditar, enfim, que as invocações marianas são invocações de demônios. Então, existem ideias assim completamente absurdas sobre a fé católica no meio protestante. Né? Existem aqueles que são mais tolerantes, né? Mais abertos, e os que são mais empedernidos, mais teimosos e vamos dizer, mais radicais, né? Naquelas falsas ideias que professam. Então, eu tinha essa origem, né? Acreditava nessas coisas todas, de que aquilo tudo era uma enganação, de que o catolicismo inteiro era uma enganação. Né? E aí, quando eu começo a estudar, eu pensei assim, bom, se eu sou um protestante sério, eu vou ter que combater a Igreja Católica. Se eu vou combater a Igreja Católica, eu preciso estudar a Igreja Católica e saber aquilo que eles dizem deles mesmos. Porque até então eu tinha ouvido sobre a Igreja Católica de orelhada. Né? Então, alguém me falava uma coisa, eu absorvia aqui e ali, né? Pastor falando. Isso tudo é conhecer a igreja de orelhada, de ouvir falar. Eu não queria conhecer de ouvir falar, eu queria estudar e saber o que eles dizem deles mesmos, qual é a doutrina deles. E aí eu começo a estudar, e aí eu descubro, lá pelos idos de 99, 98, 99, eu descubro uma coisa chamada patrística. Né? Eu descubro que a igreja tem pais, a igreja tem grandes pensadores que são os pais da igreja e que deram origem à tradição católica. Tá? Então, quando eu comecei a estudar a patrística, né, eu comecei a descobrir que a igreja ela já nasceu católica, porque o protestante acredita que a igreja ela se torna católica com o Edito de Milão. Constantino, o imperador romano, ele edita, né, o famoso Edito de Milão, né, em que ele dá liberdade religiosa dentro do Império Romano, ou seja, a partir dali os protestantes, os cristãos, eles tiveram liberdade de culto, né, eles tiveram liberdade de culto e puderam então exercer sua fé livremente e livrar-se da perseguição romana. Então, o que o protestante acredita? Ele acredita que a igreja primitiva, ela se vendeu para o Império Romano. Ela se vendeu para o Império Romano. E aí o evangélico vai acreditar que a igreja ela se torna católica, tá? Ali no ano 312, com o Edito de Milão. Então a igreja ela começa sendo uma coisa e depois, lá com Constantino, ela se vende para o império e o paganismo do império entra na igreja e aí nasce a igreja católica. É isso que o protestante acredita. E é nisso que eu acreditava. Né? É nisso que eu acreditava. Então, estudando a patrística e depois a escolástica, tá? A filosofia medieval da igreja católica, ou seja, aquela fé que procura compreender, né, fides queres intellectum, né, a fé que procura compreender usando dos instrumentos filosóficos da Grécia clássica, tá? Isso dá ensejo à escolástica lá no século XIII, tá? Então, conhecendo a patrística e em sequência a escolástica, eu descubro que a igreja ela sempre foi católica. Ela não se torna católica, ela já nasceu católica. Ela nasce católica apostólica romana. Ela não se torna católica. E aí, um dos pontos, tá, fundamentais nisso
é a descoberta justamente da Eucaristia, né? Eu começo a estudar, né? Isso é um processo que dura longos anos, longos e longos anos. E lá pelos idos de 2008, ou seja, 10 anos depois, me chega às mãos o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, em que ele conta a conversão dele. Tá? E aí, lendo aquele livro, eu devorei o livro em 2 dias. Um grande amigo meu, Ítalo Marcilli, foi quem me prestou o livro, inclusive. E aí eu devoro o livro em 2 dias e eu percebo que a sequência em que o Scott Hahn resolveu as questões em que a fé protestante colide, tá, com a fé católica, ele resolve essas questões numa determinada sequência e foi a mesma sequência em que eu as resolvi. E o processo de conversão dele foi muito parecido com o meu. Foi uma conversão pela via intelectual, né? Porque as conversões do catolicismo para o protestantismo, elas costumam ser quantitativas. Elas não têm qualidade, elas só têm quantidade. Então, o sujeito é mal catequizado, ele nunca aprendeu direito o que é a fé católica, e aí, num momento lá de emoção, num culto protestante, quem quer aceitar Jesus? Ele vai, levanta a mão e vira protestante. É assim, no ímpeto, na emoção. Então, a conversão do católico para o Na carência. protestante... Hã? Eles usam muito a carência, né? Os A evangélicos usam a carência carência. Você está emocional, carente, você é emocional. E a exatamente necessidade falou quando você. emocional. E por isso, desculpa, né? Por isso que tem muitas pessoas mais humildes que são realmente frequentes às igrejas por esse lado, né? Porque a pessoa quando entra para estudar e procurar um pouquinho mais, vai ver que onde está a verdadeira igreja, né? Então é bacana isso que você está falando, essa explicação, né? De por que você foi, né? Então vamos lá. E aí, Marco, o que eu vi ali nessa conversão do Scott Hahn, né, foi justamente o inverso desse processo de conversão de um católico para o protestantismo. Né? Eu vi uma conversão qualitativa. Né? Porque se a conversão do protestantismo para o catolicismo, quer dizer, do catolicismo para o protestantismo é quantitativa, o caminho inverso, ou seja, do protestantismo para o catolicismo, é uma conversão qualitativa. Por quê? Porque ela é uma conversão sempre pela via intelectual. Eu nunca vi um caso em que uma conversão dessas não fosse pela via intelectual. É sempre a pessoa que era protestante e que foi estudar. Ela foi conhecer a fé católica, foi ler o catecismo, ela foi ler a patrística, foi ler a escolástica, foi ler a doutrina da igreja, os documentos do magistério dos papas. E aí ela, pela via intelectual, ela se convence da verdade da Igreja Católica. E então se converte à Santa Igreja Católica. Ou seja, é uma conversão qualitativa. Né? Não é aquela conversão de manada que nós vemos nas igrejas protestantes. A pessoa ela só foi batizada, bebê, ela nunca mais pisou na Igreja Católica, e aí ela vai lá e se converte, porque ela não conhece a fé católica, não conhece como deveria conhecer. Né? Então, o Scott Hahn ele narra esse processo e eu me identifiquei muito. Quando eu terminei de ler o livro, eu fui sacudido, porque eu pensei assim, bom, esse sujeito, ele perdeu 2 empregos, ele era pastor da igreja, era professor do seminário, ele perdeu 2 empregos, ele quase arrumou um divórcio, tá? por ter se convertido, e eu, que não vou pagar um preço tão alto quanto ele pagou, estou aqui de braço cruzado, sem me converter, e aí eu tomei a decisão de me converter, porque eu falei, bom, eu finalmente entendi que a verdade crida é verdade obedecida. Isto é, se você reconhece uma verdade e não adere a ela, você está em pecado. Você está em pecado. Então, reconhecer uma verdade e dizer, isso não é para mim. Não, isso é pecado. Se você reconhece que uma coisa é verdadeira, você é obrigado a aderir a ela. Né? Então, eu estava numa posição cômoda, porque eu já havia estudado durante 10 anos a fé católica, meditando sobre ela, né? E aí, no final, eu cheguei à seguinte conclusão. Diga.
Tá, vamos botar por etapa. Você foi aos 19, depois você estudou durante 10 anos, ainda estava como evangélico. Gente, quem está ouvindo e quer mandar, pega nesse aviãozinho, manda esse aviãozinho para um amigo, que está muito bonita a explicação do Henrique, está muito, vamos dizer, preciosa as informações, então chama um amigo, convide um amigo para essa live, vai estar muito bonito. Mas é importante deixar esse detalhe, Henrique, se você está aos 19, você falou que estava com dúvida, você voltou para a igreja, ficou durante 10 anos, aí você também, nesse inteirinho, você vai casar com uma esposa, a sua esposa era evangélica também, tem esse negócio todo. Conta assim, eu sei que o tempo é curto, mas a gente tenta dar uma detalhada nisso aí. Vamos lá. É isso aí, Marco. E aí eu era casado, né? Como sou casado com a mesma mulher até hoje, né? E aí eu vejo que eu estava assim, não, a Igreja Católica está com a verdade, mas isso não é para mim, porque Deus me colocou em outro lugar, né? Então, no final do meu estudo, eu havia reconhecido que a igreja estava com a verdade, a igreja era o sustentáculo da verdade, como diz a própria Bíblia, tá? Só que eu dizia, não é para mim, porque não foi lá que Deus me colocou. E aí, lendo o livro do Scott, eu descobri que aquilo era um engano e que eu estava em pecado e que eu era obrigado a me converter. E foi então que eu procurei um padre, comecei a fazer direção espiritual e finalmente me preparei e recebi os sacramentos de iniciação cristã. O meu batismo protestante foi considerado válido pela Igreja Sim. Católica, porque foi feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como tem que ser. E aí, enfim, no dia 3 de outubro de 2009, eu faço a profissão de fé, sou crismado e recebo a primeira comunhão, né? 3 de outubro é o dia dos protomártires de Cunhaú e Uruaçu. Os católicos, né, esses protomártires do Brasil, são os beatos, foram declarados beatos pela Santa Igreja e foram mortos por protestantes calvinistas. Os holandeses, quando invadiram o Nordeste, eles barbarizaram comunidades católicas. Os protestantes holandeses barbarizaram comunidades católicas. E aí, a missa estava sendo celebrada, o padre André de Soveral, na hora de erguer o cálice, foi morto, tá? E o beato Mateus Moreira também teve o coração arrancado pelas costas, gritando, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Foram assassinados pelos protestantes holandeses. E no dia dos protomártires, foi por acaso, eu não planejei isso, eu sou recebido na Igreja Católica, na plena comunhão católica, lá no Outeiro da Glória, de onde também dispararam os canhões para expulsar os franceses huguenotes, os protestantes huguenotes, que invadiram a Baía da Guanabara. Então, o local, a data, tem todo um valor simbólico, né? No calendário antigo também é dia de Santa Teresinha, 3 de outubro, no calendário antigo, não no novo, da qual eu sou devoto também. Então, foi assim que eu fui recebido na plena comunhão católica, né? Eu tive problema, né? A minha mulher, ela não aceitava a minha conversão, ela questionava muita coisa, e eu segui o conselho que o diretor espiritual do Scott deu a ele, né? Menos apologética e mais romance, né? E foi o que deu certo para mim. Deu certo para Olha a dica, olha a Kimberly. dica, olha a dica para você aí. Pega essa Magali, dica aí. Pega essa dica aí. A Kimberly quase se separou do Scott, né? A mulher do Scott Hans estava prestes a se separar dele, e aí o diretor espiritual do Scott lhe dá essa dica. Menos apologética e mais romance. E aí ele parou de bater boca com a esposa e ela se converte depois. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. A minha esposa hoje também é católica, com a graça de Deus, né? E com o tempo ela foi vendo, né, o meu testemunho, eu explicava as coisas para ela e ela foi se convencendo da verdade da Santa Igreja Católica até que ela se converte. quanto tempo? Foi em 2013 que ela se converteu. Então Né? tem tempo, hein? Já tem algum tempo. Não, mas teve Então, tempo também entre a sua e a dela. a minha foi em 2009. Então, teve 4 anos aí de 4 anos de luta. 4 anos de muito, luta. E muita aí, oração. muita oração. Eu rezava por ela todos os dias, né? Como ainda rezo. E aí eu descobri que ela apareceu aqui para me corrigir. Como é que é, Jack? Tá de olho, hein? Tá de Na olho. verdade, na verdade, em 2013, quando nasceu o nosso filho,
né, ela já estava, o nosso primeiro filho, né, isso é uma outra história, houve um pequeno milagre aí também, né, ela já estava convencida da verdade da Igreja Católica. Então, ela já tinha se convertido intelectualmente, né? Mas ela só foi receber os sacramentos mesmo, né? Ela já era filocatólica, né? Ela já aceitava tudo da Igreja Católica, já não havia nenhum problema mais. Mas ela só recebeu os sacramentos mesmo em 2017, né? Então, o tempo passou e nesse processo meu, Marco, de estudo, né, de conversão pela via intelectual, né, eu li o Catecismo da Igreja, o Catecismo Amarelo, né, aquele de João Paulo II. Eu li o Catecismo de capa a capa, né, é o melhor livro que existe, na minha opinião. Acho que todo mundo devia ler esse livro, de capa a capa, porque é realmente muito edificante, né? E aí eu descubro que a igreja, o que foi determinante para a minha conversão foi saber que a igreja ela já nasceu católica. E aí você vê, hoje é o dia de Corpus Christi, né? Jesus celebra a última ceia com os apóstolos, que foi também a primeira missa, né? E a tradição apostólica recebe isso, né? Tá lá São Paulo diz, né? Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, né? E aí ele ensina o ritual da missa para os seus discípulos ali, né? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, né, tomou o pão e, tendo dado graça, disse, né, tomai e comei. Então, ali nasce a Eucaristia, né? Jesus celebra a primeira missa ali na última ceia. A tradição apostólica recebe isso, ou seja, isso não foi uma invenção tardia, como os protestantes imaginam, né? Que a Igreja Católica inventou o dogma da transubstanciação. Não, a transubstanciação não foi inventada, ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele próprio. E aí eu, ali, estudando a patrística, né, lá pelos idos de 99, 2000, eu me deparo com a carta de São Justino Mártir, né? O corpo de São João Evangelista mal tinha esfriado, né? E São Justino Mártir estava escrevendo a sua famosa carta. Ali entre o ano 100 a 130, mais ou menos, essa carta é escrita. O apóstolo São João Evangelista morre no ano 100, mais ou menos. A carta é escrita na sequência ali, no início do século II, tá? E aquela carta de São Justino Mártir, ela narra todo o ritual da missa. E ela fala da transubstanciação, né? Então ela diz, não são pão e vinho comuns. Não são pão e vinho comuns, ou seja, a igreja primitiva, antes do Édito de Milão, antes de Constantino, a igreja primitiva, no ano 100 e poucos, ela já acreditava no dogma da transubstanciação. Ela já acreditava que o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Então, São Justino diz, não são pão e vinhos comuns, tá? Não são pão e vinho comuns. E aí ele diz, por virtude da oração de ação de graças do sacerdote, o pão e o vinho comuns transformam-se no corpo e o sangue de Cristo. E nós cremos que já não são mais pão e vinho comuns, e sim agora o mesmo corpo de Cristo e o mesmo sangue de Cristo. Ou seja, a igreja primitiva já acreditava na Eucaristia, né? E aí o Papa Urbano IV, lá no ano de 1264, institui a festa de Corpus Christi, justamente porque um padre que duvidava da Eucaristia, duvidava da transubstanciação, ele celebrando uma missa, quando ele parte a hóstia consagrada, o sangue sai, o sangue jorra da hóstia. É o famoso milagre eucarístico de Bolsena, tá? Na Itália. Que está lá agora em Orvieto. Quem vai à Itália, for Assis, passa em Orvieto, tem esse milagre, mais um dos milagres eucarísticos, né, que apareceu, está na cidade de Orvieto hoje, na Basílica de Orvieto, está esse milagre que você está contando aí, que foi o milagre que instituiu a procissão de Corpus Christi. Quem vai à Itália não deixa de visitar. Exatamente. Bolsena fica perto de Orvieto, né?
E aí o padre, quando ele parte a hóstia, o sangue flui da hóstia e encharca o corporal, né? E aí, inclusive, pingou no chão, tem lá a gota onde pingou, o corporal e tudo mais, né? E o padre, então, tem uma prova viva, através de um milagre eucarístico, ele tem uma prova viva da transubstanciação, né? Da verdade da Eucaristia. E aí, o Papa Urbano IV institui a festa de Corpus Christi na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que é justamente hoje, né? Festa de guarda. E Santo Tomás de Aquino, o maior filósofo e teólogo da Santa Igreja Católica, Santo Tomás de Aquino, compõe o ofício para a festa de Corpus Christi, né? Que é um ofício lindíssimo, belíssimo, né? Mas eu, como protestante que era, né, eu não me contentei com a carta de São Justino Mártir, né, que era um documento da tradição católica, embora fosse um documento da igreja primitiva, era um documento da patrística, que não estava na Bíblia. E o protestante tem a cabeça de sola escritura, né? Ele acha que não existe tradição. A Bíblia, ela brotou do nada, ela caiu do céu direto no colo do E protestante. tiraram alguns livros também, viu? Tiraram alguns livros, né? Os deuterocanônicos. E o protestante se esquece de que quem produziu a Bíblia foi a tradição católica, foi a tradição da igreja, né? A Bíblia, ela não cai prontinha do céu, ela foi produzida pela igreja, ela foi produzida pela tradição oral dos apóstolos. Os pergaminhos. Quem vai à Terra Exato. Santa tem o Museu dos Pergaminhos. Vai a Pergaminhos. Qumran, que passa lá, tem os pergaminhos que mostram, que é muito interessante. Existe um E estudo. os cristãos da igreja primitiva, eles morreram sem pergaminho, eles morreram sem Bíblia, né? Eles morreram só com a tradição que era passada oralmente. Oral. Porque o texto escrito era de muito difícil acesso e só surgiu depois. Então, os primeiros mártires da igreja morreram na tradição, na plena tradição. Nem existia Bíblia nessa época. Tradição oral. Né? Na tradição oral, exatamente. E aí eu fui para a Bíblia pensando assim, bom, essa carta aqui de São Justino é uma carta impressionante. Mas será que a Bíblia dá respaldo a isso? Aí eu abro lá em João capítulo 6. Né? João capítulo 6 e encontro lá, né, esse capítulo que parece, né, a impressão que eu tive, Marco, vou te falar, a impressão que eu tive foi que eu nunca tinha lido aquilo. Na verdade, eu já tinha lido esse capítulo de João inúmeras vezes. É da missa de hoje. Isso, é o evangelho de hoje. Só que na verdade, eu tinha lido o capítulo 6 do evangelho de São João com escamas nos olhos. Né? Quando eu fui ler pela primeira vez sem as escamas, sem a venda, tá, que o protestantismo me colocou, né, eu levei um choque. Porque eu falei, meu Deus, o que é isso? Parece que eu nunca li isso. Isso aqui para mim é uma coisa totalmente nova. Né? E aí eu encontro Jesus dizendo assim, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Não é como o maná que os vossos pais comeram no deserto e morreram. Eu não sou como esse maná. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer de mim terá vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Os vossos pais que comeram do maná morreram, mas eu vos darei a vida eterna. Né? E aí ele diz, quem come deste pão viverá para sempre. Ou seja, o que é o contexto dessa passagem? Ele veio dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu, que ele era o pão da vida, e aí aquela plateia que estava ouvindo começou a se escandalizar. Ué, mas esse aí não é o filho do marceneiro? Esse aí não é o Galileu, filho do marceneiro? Por que agora ele vem dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu? Mas que petulância, que ousadia! Como pode isso? Né? E aí ele diz assim, não murmureis, não murmureis. E aí os apóstolos, ou seja, o círculo mais próximo dele, também fica chocado com a radicalidade daquelas palavras. E aí os apóstolos o interpelam dizendo, mestre, o que queres dizer com isto?
E aí Jesus, em vez de se explicar para dizer que ele estava usando de linguagem metafórica, de linguagem figurada, ele não diz isso. Ele vai, calma, calma, eu não estou falando de canibalismo. Eu não estou propondo canibalismo. Eu estou falando de uma metáfora. Eu estou usando de uma metáfora. Eu estou falando uma linguagem figurada. Ele não diz isso. Ele diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem quiser, quem quiser, é João 6, 54, 55, 56. Está lá em João 6. Quem quiser, depois lê. Essa é uma passagem muito importante, porque muitas pessoas têm dúvida, né? Muitas pessoas até perguntam, hoje, por isso que eu perguntei no início, quem consegue ficar quanto tempo sem comer? Hoje o padre falou muito bonito na missa, Frei Velho. Ele falou, as lives de missa, tudo bem, está sendo um momento agora importante, mas que essas lives terminem. Porque tem muitas almas que já não estão aguentando mais. Ninguém vai se alimentar, ele colocou muito bem, ninguém vai se alimentar no almoço de live. Você vai almoçar no restaurante, faz uma live com sua esposa, ó, vamos comer, você vai participar do almoço agora, come comigo. Ela vai morrer de fome. Vai ver você comendo e ela morrer de fome. Então é importante as pessoas, principalmente os católicos, saber que realmente ali está o corpo e o sangue verdadeiramente de Deus. E quem não se alimenta, a sua alma vai enfraquecer. Que você não deixe, não se acomode, brigue, reze pela sua igreja, porque é uma batalha espiritual muito grande no momento. E o Frei falava isso hoje, principalmente na missa de Corpus Christi, né, que o corpo de Cristo realmente está ali. E que já faz 3 meses que as pessoas estão se alimentando do corpo, não é um sacramento. O sacramento, isso que você está falando, e na palavra aqui de Deus, quem come a minha carne e bebe meu sangue, porque Deus é Deus, ele podia falar, se um dia alguém fizer uma live e quiser comer pela live minha carne, mas não, ele fala, quem come, come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu estou falando para os católicos, tá, Henrique? É importante quando eu te falar, não estou falando para outras pessoas, que tem gente que não frequenta, não acredita. Amém, cada um vai seguir seu caminho. Mas aqueles católicos que realmente já estão 2, 3 meses, que rezem. Vamos restaurar, vamos rezar para a nossa igreja abrir. Eu tenho sede de Deus, a nossa alma tem sede de Deus, e essa palavra é muito forte. E hoje, quando o Frei falou na missa, eu falei, meu Deus, é verdade. A gente não pode se alimentar do nosso alimento do nosso dia a dia pela live. Olha, fique aí 3 meses em casa, eu vou mandar comida para você pela live. Vou mandar macarrão, vou mandar... E você... que eu não aguento, eu não posso. E a nossa alma está berrando, muitas vezes estão berrando. Então é importante que nessa passagem eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Ele não fala, meu corpo é uma armação, é um disfarce de Hollywood, que você vai na missa, você ganha aquele pãozinho que é bonitinho. Aí teve uma vez uma senhora falou assim, mas tem aquele grandão, é porque Jesus é grande, outro é pequenininho? Ah, eu estou triste que o padre me deu um pedacinho. Tanto é que a nossa preocupação, quando você vai na missa, se cai algum migalha, alguma coisa, é o corpo inteiro de Cristo, o sangue. Então você tem que ter essa preocupação. Né? Que nós possamos realmente rezar para acabar, que as igrejas têm que lotar, que o grande remédio, eu sempre falo, padre, eu sinto falta, para mim, a salvação, o remédio é a Eucaristia. Jesus fala aqui claramente, quem come a carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim. Quem come? Agora, se você está, desculpa, meu irmão, não estou julgando, não sou melhor que você, pode ter certeza, você passou o maior pecador. E como pecador, preciso muito do corpo e o sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque eu acredito, quando eu comungo, eu estou melhorando. É um trabalho, né, que você vai melhorando quando você vai comungando. Você está falando do Scott Hahn, falaram bastante dos livros que ele tem, né? Ele tem uma história também do marrom glacê, você deve ter já ouvido falar. É linda essa história, é linda. Então, aquele momento que você vai na comunhão, receber Jesus. Eu estava falando com o padre, hoje as pessoas estão recebendo de qualquer jeito, tem gente que recebe assim, eu recebo até hoje na boca, que é o certo. Outro dia até o Olavo de Carvalho estava falando sobre isso, eu fui na igreja pensando, será que eu vou receber? Eu me ajoelho, aí tem umas pessoas, cuidado, né? Contaminação. Eu falei, meu Deus, eu estou recebendo o corpo
e o sangue. Padre, se o senhor não quiser, eu respeito, mas eu quero receber o corpo e o sangue de Jesus na boca. É o que me cura, é o que vai me salvar. Ou eu acredito ou não. É o alimento da nossa alma. A nossa alma sem esse corpo não tem. Repito, bonito esse João 6 que você está falando. Quem come, presta atenção. Eu estou falando para os católicos, tá bom? Não fiquem chateados. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Deus está falando para você. Procure muito. Tem muitas pessoas já caindo, muitas pessoas desanimando, porque as pessoas não estão recebendo Jesus no coração. Ele é o maior e melhor alimento. Se preocupe, meu irmão. Muitas pessoas estão preocupadas. Eu vou morrer. Parece que morrer é uma coisa que não existe, está só existindo a partir de agora. Se preocupe em morrer, se salvar a sua alma para a vida. A vida, Deus fala, a vida é eterna. A vida é eterna. Então, meu amigo, desculpa, só para fazer esse pedaço, que hoje o Frei falou muito bem e eu quis colocar isso. Desculpa aí, então, falar mais bastante. Não, é tá isso bom? mesmo, Marco. Tem toda a razão, é exatamente isso. E perceba o seguinte, Marco, Nosso Senhor, ele não fala assim, a minha carne é figurativamente comida, é simbolicamente comida. Ele não fala isso. Se ele quisesse, não precisa ir embora, né? Vamos ficar aqui. Eu estava falando só do ponto de vista simbólico, eu estava falando de um símbolo, eu estava falando de uma linguagem figurada. Ele não falou isso. Ele não fala, minha carne é figurativamente comida. Ele fala, minha carne é verdadeiramente comida. Ou seja, é literalmente. No cenáculo. É literal. A carne dele é literalmente comida. Só que aí, o que foi o grande choque? Que todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Só ficaram os apóstolos perplexos. Porque todo mundo pensou que ele estava falando de canibalismo. Que deveriam comer a carne dele de fato. Né? E aí ele revela o que ele quis dizer quando? Na última ceia. Quando ele celebra a primeira missa. Ele revela o que ele quis dizer. E aí ele institui a Eucaristia. Né? E aí, Marco, uma outra passagem que me falou muito fundo no coração, no meu processo de conversão, né, foi Lucas 24. Evangelho de São Lucas 24, versículo 13 a 35. A passagem lá, a famosa passagem do caminho de Emaús. Né? Os discípulos estavam ali a caminho da cidade de Emaús, né, saindo de Jerusalém, e então encontraram com um forrasteiro pelo caminho, né? Para quem não conhece a história. E aí foram fazendo a viagem juntos e comentando, né? E aí ficaram perplexos porque o forrasteiro não sabia do que havia acontecido em Jerusalém. E aí eles começaram a falar, mas você não sabe o que aconteceu, que o Galileu morreu crucificado e ele dizia ser o Messias, nós acreditávamos que ele era o Messias, mas ele morreu e já faz 3 dias. Né? Alguns dizem que ele ressuscitou. E aí foram contando a história, né? Dando as notícias. Né? Né? Não existia WhatsApp. Então, foram dando as notícias e ele foi ouvindo e os discípulos não o reconheceram. Né? E aí, quando a noite cai e eles vão procurar abrigo, né? O forrasteiro faz menção de ir embora e eles dizem, não, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Porque já é tarde. E aí ele entra, fica com os discípulos. E aí, quando eles se sentam à mesa, ele parte o pão, ele abençoa, parte o pão. E no momento em que ele parte o pão, o que acontece? As escamas caem dos olhos dos discípulos e eles enxergam que era nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele parte o pão e os discípulos se dão conta de que era Jesus, Jesus desaparece diante deles. Ele some, evapora, some. Né? Então, a pergunta que se faz, eu como protestante, eu nunca entendi essa passagem. Por que Jesus evaporou? Por que Jesus sumiu assim de repente, da frente deles? Desapareceu, como ele aparece em outras passagens, né? Ele se apresenta dentro de uma casa que estava trancada, né? Ele se apresenta lá dentro. Como ele aparece em outras ocasiões, ele desaparece nesta ocasião. Mas por quê? E eu só fui entender como católico.
Por que ele desaparece, Marco? Porque naquele momento ele se torna o pão. Ele se torna... Aquele pão ali já não é pão comum. Ele é o próprio pão. Então, se ele é o próprio pão, que foi abençoado e partido, né, ele então desaparece, porque a presença dele agora está no pão. Né? Ele é o próprio pão. Esta é a transubstanciação. Ou seja, a Eucaristia não é um pão bento, não é um símbolo. A Eucaristia não é uma linguagem figurada, não é uma consubstanciação, como se fosse um pãozinho impregnado da presença de Deus. Não é um pãozinho impregnado da presença de Deus ou um pãozinho abençoado. Né? O pão é o próprio corpo de Cristo. Amém. Esta é a transubstanciação que a Santa Igreja ensina e que é verdadeira. Né? Então, para fechar, Marco, eu não sei nem quanto tempo falta. Falta um pouquinho, depois a gente vai responder algumas coisas aqui. Então, só para fechar o raciocínio. Eu queria fechar dizendo o seguinte, Marco. Este corpo que se apresenta diante de nós em toda Santa Missa, quando o sacerdote abençoa as espécies e as consagra, dizendo, isto é o meu corpo. Tá? Nosso Senhor se apresenta diante de nós ali na Santíssima Eucaristia. Esta carne, porque nós cremos que a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carne é a mesma natureza humana, tá? Que o Filho de Deus herdou de sua mãe. Tá? Porque os protestantes, Marco, creem que Nossa Senhora foi uma barriga de aluguel. Que ela foi uma barriga de aluguel, que Deus Pai simplesmente materializou, né? Como o Exterminador do Futuro se materializou no filme, né? Deus Pai materializa Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, tá? Como se ela fosse uma barriga de aluguel. E aí ela só foi usada por Deus. Primeiro que Deus Pai não usa ninguém desta maneira, né? Como se fosse uma coisa descartável. Isso aí uma barriga de aluguel. Isso aí vai ser outra live, que vai terminar, infelizmente. Se você for falar de Maria, eu topo falar com você uma live só nós. Que eu amo. Não. Só para dizer que ela não é uma barriga de aluguel. Não. O corpo de Cristo é a natureza humana que ele herdou de Nossa Senhora, herdou de sua mãe, que é mãe de Deus. Isso. Amém. Foi muito bonito, Henrique. Foi essa nossa live. Eu gostei muito. Espero que tenha servido para alguém que esteja acompanhando. Eu sempre digo, se tiver algum evangélico, não fique chateado. Eu sempre brinco com os amigos evangélicos e falo assim, ó, se você não ama, você tem algum problema com Nossa Senhora, não tem problema nenhum. Porque ela é mãe de Deus. Se você ama o filho dela, ela te ama, viu? Fica tranquilo que ela te ama profundamente. Você ama o filho dela? Então, como mãe, ela também te ama, né? Nossa Senhora maravilhosa. Vamos fazer outra live, sim. Foi muito bom, foi muito rico. Henrique, foi muito rico que você passou para a gente, com certeza. Essa passagem de Emaús é muito bonito quando a gente vai na Terra Santa, porque Emaús, para quem não sabe, é bem pertinho de Jerusalém. Né? Então, eles vão em Emaús. Eu sempre digo, quando vai em Emaús, a gente tem a missa lá. Outro dia até o Pedro Siqueira foi com a gente, falou sobre essa passagem, pediu para Emaús, não estava na programação, nós fomos. Emaús é lindo, é um lugar, momento realmente de reflexão e momentos que nem você falou, das vendas caídas do coração e dos nossos olhos. Né? Quando a gente volta na passagem, fala, volta para Jerusalém, você já volta diferente, já volta para sua casa diferente. Né? Que se essa noite possa ter sido grandiosa para todos. Eu queria deixar um abraço aqui para várias pessoas, Adrianinha, Marta Tavares colocou uma coisa aqui que eu vi rapidinho, alguns privilegiados, poucos privilegiados estão participando da missa, também concordo, Marta, a gente tem que rezar muito, porque nós somos povo de Deus, não somos alguns privilegiados, todos nós temos direito, né? Talvez tem que bater algum mendigo nas nossas costas, né? E a gente tem que rezar mais, pedir volta para Deus, volta para a igreja. Vamos rezar pela nossa igreja, vamos rezar que isso acabe logo. Quando a gente voltar de coração. Outro dia, desculpa, eu vi aqui um filme que tinha chineses fazendo interpretações do que pode e não pode na igreja, até para receber a comunhão tem que dar distância. Lembre-se que a comunhão é o corpo, o sangue de Deus. Ali é o nosso maior alimento, tá? Então vamos fazer uma oração. Sérgio e Morgana estão sempre com a gente. Alexandre e Mônica, lá de São Paulo, também um casal.
Alexandre Fontanec que entrou, participou bastante aí com a gente. Obrigado, Alexandre. Né? A Thaís, a Vladimir, seu amigo, Suzana. Grande Vladimir. Vladimir. Acabando abraço, aqui, Vladimir está na live dele. Vladimir está na live dele, estava com a live com a Suzana. Muito legal. Guilherme aí, Guilherme participou hoje aí, mandando aí saudade, Artuzão, Guilherme e a Bruna, né, que eu tive lá na festa, Paulinha.